Olá, eu sou a Beth Venzon e hoje eu vou compartilhar um conteúdo de moda que eu desenvolvi, que eu criei especialmente para o estúdio Imagine. E esse conteúdo será apresentado em forma de palestra. Com vocês, um novo colorido. Vou compartilhar com vocês, então, esse novo colorido. E eu queria muito que nós pudéssemos estar construindo juntas, né? Esse passeio, pelo universo da moda. Eu acho que a moda sempre foi uma peça muito importante. A moda tem das suas complexidades, mas ela tem muito dessa compreensão do espírito do tempo. E eu queria muito que nós pudéssemos, através dessas análises, entender como que a moda respondeu através da cor, principalmente por momentos que eu chamo de ruptura e de grandes dificuldades que o universo, que a sociedade passou ao longo do século XX. Então, eu escolhi 3 momentos para compartilhar com vocês e vou, acima de tudo, né, pensando que a cor como diz o Wassily Kandinsky, né? A cor é o poder que influencia diretamente a alma. E eu acredito muito que na forma de mostrar, na forma de comunicar através das cores, a cor tem sim uma grande relevância, uma grande importância, e ela tem na forma de ser apresentada, eu acho que uma compreensão dos códigos do seu tempo, né? Por isso que eu considero o estudo da cor tão importante, tão significativo, e nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente, tentar entender mais e melhor como que a cor pode e vai responder a este período, este momento. Então, começando por essa frase de Kandinsky, vamos ver como que as pessoas reagiram através da cor e pela cor para esse novo momento, tá? Então, eu queria dizer para vocês que, num primeiro momento, a gente tem, digamos assim, a primeira grande dificuldade e ruptura, que foi algo muito, muito difícil, foi a Primeira Guerra Mundial, que acontece de 1914 a 1918. E nesse período de 4 anos, muitas transformações aconteceram. E é interessante a forma como o mundo da moda respondeu pós Primeira Guerra Mundial, através das mudanças de comportamento, através das mudanças da forma de vestir, mas principalmente através da comunicação que a cor fez em todo esse universo. E aí eu deixo uma frase para nós pensarmos bem isso. Nos anos 20, o que foi mostrado foi que, em um mundo, né, traumatizado, a nostalgia passou a ser rejeitada em favor do modernismo e do progresso. Então, a década de 20, ela é um grande salto moderno, uma grande transformação, é um pensar no futuro, porque as dores durante a guerra também causaram uma ruptura com o que vinha acontecendo antes. Então, não mais aquela forma, aquele processo, aquele sistema anterior à guerra, mas sim um novo momento, uma nova vida. E eu sempre penso assim, esse período é um período de celebrar a vida, porque pós um momento tão drástico quanto foi a guerra, e principalmente pós-guerra, ainda uma grande pandemia como a gente vai ter com a gripe espanhola, a resposta à vida vai ser muito significativa após tudo isso, e a gente vai ter um colorido que ele é impressionante, realmente nessa volta que a gente tem à vida, né? Então a gente fala assim, que esse período é um período de novos ritmos, e esses ritmos podem ser os ritmos da cor. Esses novos ritmos cromáticos, ele vem das misturas, dos vermelhos, dos laranjas, dos florais, né? Nessa ideia de que eu vou realmente tentar entender mais e melhor como um florescer da própria vida. E neste florescer da vida, o que a gente encontra essa possibilidade tão grande de cores exóticas que vêm do Oriente, que vão falar muito alto, das cores que querem o brilho, e o brilho que estão não só nos novos tecidos, mas também na forma de decorar esses tecidos. E, ao mesmo tempo, eu vou para uma composição visual que normalmente não era tão vista dessa maneira, ela não tinha esse caminho antes tão fácil, que mostrasse essa alegria da experimentação também desse novo estilo de vida que se construiu. Então, eu vejo como um momento muito importante em que, mais do que tudo, a gente vai ter
cores doces, mas muitas cores intensas. E essas cores intensas são exatamente com a mescla dos dourados, com a mescla dos prateados. Tem vários motivos também que vão trazer essas tonalidades à tona. E eu queria muito que nós observássemos o quanto a década de 20 responde com um progresso, um desenvolvimento, mas mais do que tudo, a ideia de celebrar esses novos caminhos. Uma vida que continua, uma vida que seja intensa, e inclusive eu separei aqui para vocês em várias misturas que vão acontecer, porque o brilho está em todos eles, principalmente nessa ideia de bordados pontuais, ou mesmo do brilho dos tecidos, as cores que dançam conforme os passos das próprias pessoas, porque o ritmo ele é flutuante. Então, nessa nova busca de leveza, né, nesses novos ritmos que o corpo dança, a cor do tecido também vai embalar esse novo momento. Por isso que a década de 20 é uma década festiva, sim, mas altamente colorida. Então, nós vamos ter os tons mais pastel, mais claros, como os tons mais intensos. E na mescla desses tons intensos, ora contrastantes, ora mais suaves, vamos encontrar esse novo ritmo colorido, esse novo ritmo cromático, e que eu acho que é esse o momento em que a gente vai poder entender mais e melhor do quanto a vida realmente se torna muito preciosa. Então, deixei para vocês um pouco desse universo em que padronagens entram em cena, em que esse mundo, em que a cor, ela expande, ela sai basicamente não só do tecido, mas ela vai também para o mundo dos calçados, ela vai para os acessórios, é colorida, a vida é muito colorida, ela é muito intensa, ela é muito festiva. Por isso que eu falo que é o período da grande celebração, com o conceito de modernidade. E essa modernidade, ela busca exatamente esse novo ser, esse novo jeito de estar num novo ambiente que das grandes cidades, do desenvolvimento, mas com um toque de romantismo muito grande. Modernidade com romantismo. A ideia de vanguarda, de inovação e, ao mesmo tempo, construindo, sim, esse momento bastante novo e bastante interessante. E aí eu queria muito colocar aqui para vocês que este foi o primeiro grande momento em que o século XX ele se encontra, e eu só coloquei pontualmente aqui o pós esse grande momento, digamos, né, tão complicado que o universo, que o mundo passou. Mas a gente vai ter um espaço de tempo em que a vida se reestrutura, se reorganiza. E pós tudo isso, a gente volta de novo, a partir de 39, a entrar num outro grande colapso, digamos, do mundo com a Segunda Guerra Mundial. Falar da Segunda Guerra Mundial, gente, é um período complexo, porque ele é de restrições, ele é de dificuldades, e vai ser difícil a gente ver assim, não, a moda vai ter cor? Sim, terá cor e também, mas ela tem uma outra cartela. Então, com as restrições todas, inclusive na possibilidade da compra dos próprios tecidos, e eu vou falar em particular de um país que é a França, e de uma cidade que é Paris. Por quê? Porque era a cidade de onde saíam todas as informações de moda, era o grande centro, né, de formação e informação da moda. Então, esse canal, ele acaba se rompendo. Então, o país de maior expressão, a cidade de maior expressão de moda, ela passa a ter uma dificuldade muito, muito grande. Então, o que acontece? O que a gente vai ter pós a Segunda Guerra Mundial, que vai se estender ali de 39 a 45, que são 6 anos, é um período maior ainda, é algo que a gente fala de um novo contexto e seus escapismos. Foi assim que eu denominei, porque esses escapismos, novamente, eles são, no momento em que a sociedade se vê em dificuldades, em que as restrições são grandes, em que a ideia de sobreviver é um desafio gigante, tudo isso vai tendo anseios e criando medos, anseios, preocupações imensas. Mas o pós tudo isso é a questão de novo de dizer, bom, nós precisamos continuar vivendo, força e coragem sempre. E aí, para isso tudo, a gente vê que tanto a moda, nas suas várias linguagens que ela se apresenta, e nesse novo universo que a gente vai ter, nesse novo momento,
esse escapismo, ele traz o quê? Um novo cromatismo também. Por isso que as cores têm uma importância vital no nosso universo. Por isso que a cor faz parte da nossa vida, no que vestimos, por onde andamos e onde nós estamos. Então, a ideia da cor no universo, ela é extremamente importante, extremamente enriquecedora. E a ideia toda do pós-Segunda Guerra Mundial é exatamente o quê? A busca por esse novo momento que se constrói romântico e agora nostálgico. Vocês vejam que é diferente do que foi lá em 20, que queria quebrar as regras com o passado e criar algo muito novo. Aqui não, aqui eu busco por algo que me dê mais segurança. E se eu estou em busca de algo que me dê mais segurança, esse romantismo ele vem acarinhado também de algo que a gente chama de memória afetiva. Então, nesse universo todo, que eu acho que ele é tão impressionante, ele é tão importante, a gente vê uma tonalidade revestida, que eu escolhi uma das imagens pelo qual, para mim, é muito representativa, de Charles James, que é uma fotografia que foi feita em 1948, e essa fotografia, para mim, retrata nesse ambiente essas mulheres que estão com seus vestidos faustosos, lindos, maravilhosos, mas de um colorido que vem dos azuis, dos verdes, dos amarelos, tons mais suaves, com a força dos amarelos e dos dourados, e ao mesmo tempo um toque de brilho nessa questão dos próprios tafetás. Eu sei que a roupa é noite, eu sei que a roupa é festiva, mas ao mesmo tempo, essas dobras, essa forma de abraçar, de envolver o corpo através de um tecido que seja macio, traz nas tonalidades esse carinho que a gente fala de uma celebração da vida. E eu deixei de propósito ali 48, exatamente por quê? Porque eu falo de um Charles James e que na sequência vai ter inúmeras outras cores. Eu só vou pontuar para vocês três, com alguns slides, só esses momentos muito importantes e sinalizadores dos novos caminhos que viriam. Aí vocês devem estar se perguntando, mas, Beth, e o New Look, aonde é que anda? Que ele acontece aqui em 47, né? Esqueceu de falar pra gente? Não, e propositalmente eu quis mudar um pouco o caminho, né, dessa rota que a gente normalmente faz, e comecei por Charles James, por quê? Porque eu queria muito que a gente pudesse olhar que o mundo estava respirando um novo ar, queria encontrar um novo caminho, uma busca, né, por esse novo momento a ser construído. E sim, eu tenho aqui nessa fotografia, para mim, essa representatividade. E óbvio que eu vou voltar para o nosso Christian Dior. Porque sem Christian Dior, que é um marco realmente na cultura, na história da moda, para o mundo inteiro, gente, foi o grande ícone de transformação. E eu queria muito, a partir da inspiração dele, que eu acho que é uma das inspirações incríveis que ele tem, quando Christian Dior foi uma pessoa sempre muito apaixonado pelo seu entorno, pela arte também, mas muito pelos jardins aonde ele vivia, aonde ele consegue observar esta vida que ele, né, cresceu, se desenvolveu junto com toda a atenção dos próprios pais e principalmente da mãe, mergulhado em flores. E se ele está mergulhado em flores, gente, ele está prestando atenção num colorido que é natural e que se constrói de uma forma também natural. Então é muito bonito porque ele se alimenta dessas informações e a partir da flor, não só ele constrói a imagem dessa nova mulher pós-Segunda Guerra Mundial como o New Look em 47, e eu quis sair dessa roupa do New Look e eu quis mostrar uma outra roupa que na verdade é um vestido que foi projetado em 49, que é o Miss Dior, porque ele é todo composto de flores. Então, quando todas essas flores elas foram preparadas especialmente para serem aplicadas, para serem colocadas, decoradas, ornamentando todo um vestido, eu achei que isto era a grande inspiração, não só para a forma, mas também a grande inspiração para o que viria após essa Segunda Guerra Mundial. E nisso tudo, eu acho que a compreensão exatamente de um mundo complexo, sim, mas principalmente para que nós pudéssemos entender mais e melhor o quanto as dificuldades do passado também fizeram com que os desafios criativos fossem muito grandes.
Celebrar a vida, comemorar a vida, se tornou altamente importante, cada um do seu jeito. Mas a moda respondeu de uma maneira colorida, de uma maneira intensa e trazendo à tona exatamente os momentos em que a moda já tinha feito no passado leituras em que a natureza estaria novamente em contato, próxima, como se o jardim da casa fosse ou estivesse junto à sua roupa, junto às pessoas. Então é tão bonito quando a gente olha esse universo todo, inspiracional, mas muito verdadeiro. Parece muito simples, mas complexo na forma de criar e bonito na forma de ser traduzido na ideia de que a natureza, ela é sim um grande presente e às vezes saber observá-la, ela se torna fundamental. Então, quando a gente coloca, e são imagens que fazem parte até hoje da casa onde Dior vivia, a gente consegue entender mais e melhor o quanto, ao longo desse período que foi a guerra, o quanto ele traz essa ideia, não só de um romantismo, mas é como se ele fizesse a pintura do jardim se tornar, né, a pintura que eu falo, buscando imagens desse jardim, recortes dele, ele pudesse estar bordando isso tudo aonde? Nessas peças que ele criava. Então, é um sonho, é um certo escapismo, mas ele permitiu, através de uma poesia dos jardins, construir um vigor criativo, um grande universo feminino pós-Segunda Guerra Mundial. E tudo isso a gente vai observar que se encontra presente. Eu coloquei aqui para vocês algumas peças, nós teríamos muitas outras peças, e isto vai embalar, digamos, a própria década de 50, onde a gente vai observar o quanto a gente tem de tons de rosa, de amarelo, os tons pastel, novamente, eles vão estar muito fortes durante todo o período da década de 50, com xadrez vestir, com as malhas, com todos os tecidos que são muito delicados, muito doces, né? Muito suaves. Então, essa suavidade, ela é muito importante e ele vai dar o tom a partir dessas criações que vai fazendo. Mas, não só isso, eu acho que aí a gente vai encontrar os contrapontos. De um lado, a delicadeza, esse mundo orgânico muito forte, muito presente e estilizado de uma certa maneira, que são esses jardins que se tornam presentes, mas do outro, eu vou trazer para vocês a força do vermelho. Acho que a gente fala assim, o vermelho Dior, olha o que é o clássico batom Dior, né? Não tem como, né, existir sem o batom Dior nesse tom tão importante, que exatamente ele vai criar onde? No final da década de 40, início de 50. Então, em 53 a gente tem um batom vermelho Dior. E eu queria trazer o vermelho porque eu acho que é a força, é a energia. E eu nem vou colocar as características, porque isso é a Luciana quem faz. As características todas né, do significado das cores é com a Lu. Mas o quanto eu deixei nessa imagem do vermelho, ele também traz a força da cor em looks inteiros de uma cor única, podem ser suaves ou podem ser intensos, mas o vermelho se torna a grande cor que entra em cena. E ela não só vai para os tecidos, como vai para o batom, vai para o esmalte. Então, a ideia de que os vermelhos se tornam protagonistas a partir também da Segunda Guerra Mundial. Fora os coloridos que a gente vai ver em torno disso. Ou seja, de um lado, a suavidade e a calmaria, e do outro, a volta para uma grande energia na força e na forma de criar e de viver. Então, de novo, vem uma celebração da vida, não só com a fartura dos tecidos, que vem em contraste ao período anterior, mas também com a ideia de que eu tenho um grande colorido, né, que é muito colorido, um grande escapismo, para que a gente possa voltar à vida. Então, tudo isso eu acho que é super importante olhar, observar o quanto as criações elas fazem e trazem para a gente essa grande intensidade, essa grande diversidade de caminhos e, ao mesmo tempo, vamos pensar o que foi 20, o que foi 50, que são as grandes dificuldades que a sociedade, né, digamos, maiores, assim, que foram passadas, e como a moda responde. Bom, de tudo isso, vamos dizer assim, bom, Beth, qual o terceiro momento que tu escolheste para nos apresentar aqui? Gente, eu queria contribuir com vocês com outro pensamento.
Na verdade, eu continuo tendo várias outras crises que vão se suceder ali ao longo do século XX. Mas, para mim, o início do século XXI, ele vai ser um momento altamente significativo quando a gente fala em choques, como nós falamos das guerras. Não foi uma guerra, mas foi um grande colapso que nós tivemos e foi um grande choque para o mundo como um todo. Então, 2001, aonde o mundo passa, perdão, aonde o mundo já tinha atravessado duas questões, vamos pensar bem. Primeira questão era a virada do século XX. A grande virada do século XX trouxe, sim, desejo de transformação, muitos anseios, pessoas muito inspiradas, mas, ao mesmo tempo, eu tive também o desafio de tentar entender o que viria no próximo milênio e como viria esse milênio. Então, ele vem num misto de alegria e, ao mesmo tempo, de incertezas. E quando tudo passa bem, de 99 para 2000, em 2001, acontece esse fato tão difícil que ninguém esperava realmente, com a queda das Torres Gêmeas. E isso promoveu, na verdade, um caminho de muita incerteza e de muita insegurança. Ou seja, muda-se completamente o cenário daquilo que havia sido desenhado ou que as pessoas já estavam esperando. Então, isso também é outra coisa, como a gente vai, mas o mundo estava como? O mundo estava, se a gente for ver, de uma forma bastante feliz, comemorando a virada do milênio, e nós estávamos em plena semana, quase acontecendo ali os desfiles da Semana de Nova York. E com tudo isso, a gente não vai ter, num primeiro momento, a resposta de imediato, mas a gente vai ter consequências de tudo isso. E aí eu resolvi construir essas sinalizações do que foi, porque de uma maneira um pouco diferente. Vamos ver se a Lu acho que vai gostar da ideia, depois, porque ela vai ter uma questão que eu acho que todo mundo aqui é um convite a pensar, né? Mas aí eu encontrei uma informação que eu acho que é bem bacana. A partir de 2000, a Pantone entra em cena com a cor do ano, não é isso? E se a Pantone entra em cena com a cor do ano, o que aconteceu e o que a Pantone fez? Então, eu fiz um recorte bem rápido, de pouquinho tempo, só para nós podermos fazer essa reflexão juntas. E eu fiquei muito intrigada também com a cartela e eu vou compartilhar com vocês, mas, ao mesmo tempo, eu quero depois a gente use essas informações para pensar no hoje. Então, em 2000, de uma certa maneira, esta foi a cor do ano 2000, né? Que foi a primeira estreia em que a Pantone entra em cena com um azul, e esse azul, pelo menos, ele era algo mais calmante, até mais calmo, mais tranquilo. Final, porque era a passagem de um milênio, né? A gente já estávamos trocando, né, de século, e aí a ideia de entrarmos em 2000 com um tom que fizesse sentido para esse momento. Então, tudo isso seria a ideia de que a vida ela estava muito frenética, muito agitada, muito intensa, e veria uma cor para tentar buscar o equilíbrio entre todas essas informações e esse novo estilo de vida que as pessoas estavam vivendo. Então, eu começo em 2000, com esse tom da Pantone. Bom, aí você vai dizer, mas o que acontece depois de tudo isso aqui? Aí, olha só o que acontece. Em 2001, a Pantone traz esse fúcsia rosé. E a gente vai ver que é uma cor forte, né? Eu acho que ela é intensa. E ela, aqui, na verdade, entre todos, foi a ideia da celebração desse feminino, né? E tudo mais, porque nós estamos com várias questões já entrando em cena, essa discussão da questão do espaço realmente da mulher, desde os anos 80, tudo isso acontecendo, e que traz à tona todas essas questões. Bom, então, em tudo isso, eu acho que é uma cor importante, porque ela traz a ideia de ser mais, ao mesmo tempo, uma cor mais decidida, mas mais cativante. Então, vem lá. Mas em 2001, como acontece a questão desta interrupção pela questão do ataque às Torres Gêmeas, a gente vai ter uma grande passagem que em 2002, em resposta a tudo isso, de uma certa maneira, a Pantone, ela faz uma mistura que, não é mistura, mas ela traz um vermelho intenso e profundo, e dizem que também foi uma certa
homenagem, né, um resgate do valor dos próprios Estados Unidos, né? Então é uma cor que remete aos americanos. Então, num sentido de valorizar o lugar, as pessoas, enfim, e tentando de novo coragem para seguir em frente. E eu vou dizer, bom, esta foi a cor que a Pantone mostrou. Só um pouquinho vai ter mais coisas. E aí, vamos para 2003. Olha as mudanças que a gente vai ter nessa cartela toda. O mundo todo ficou complexo, difícil, instável, né, por conta de tudo isso. Aconteceu nos Estados Unidos, mas todas as pessoas, né, começaram a pensar, nossa, se um lugar tão seguro foi atacado, o que será do mundo? Então, a gente tem esse reflexo muito grande na forma em que busca-se novamente a ideia de esperança, a ideia de se rever, de voltar a viver e de voltar a acreditar realmente naquilo que nós teríamos como um novo caminho a ser desenhado. Então, de novo, a busca de confiança. Por isso que essa cartela vai se construindo de uma forma sempre muito diferente, talvez, do que teria sido imaginado se não tivesse acontecido esse grave acidente em 2001. Bom, de tudo isso, eu vou para a última cor aqui, que eu queria só esses 4 anos, e aonde a gente entra numa cor que vem como uma mistura de tons aqui, entre o amarelo e o próprio vermelho, e aí vem dois caminhos novos aqui para serem trabalhados. E aí vem toda a ideia também de esperança, a ideia de paixão, a ideia de algo como se nós pudéssemos, né, nos regenerarmos. Então, vem o brilho, vem essa intensidade, vem essa gama que ela encanta realmente. Então, eu só quis mostrar tudo isso como as cores da Pantone, com essa construção que de 2000 a 2004 aconteceu. E aí, ao mesmo tempo, eu fui buscar algumas informações de como que a moda respondeu a isto na expressão de roupa, né? Porque passa tão rápido o tempo, gente, que, sinceramente, eu sempre acho assim, a gente está muito com o olhar sempre para o hoje, porque a gente está vivendo intensamente o hoje. E voltar 20 anos atrás, 19, falei, nossa, o que será que aconteceu? Aconteceu muita coisa, e eu quis sinalizar em algumas imagens, de novo, para que a gente possamos estar refletindo junto. Eu trouxe para vocês 3 criadores aqui, e vou justificar o porquê da minha escolha dessa história toda, e como às vezes a gente também vai se envolvendo e vai vendo que não, a moda sempre ficou colorida. Na verdade, em resposta a toda aquela passagem de 2001, a gente vai ter uma entrada muito forte de tonalidades de preto e branco. A gente vai ter um fechamento, né, como se fosse uma certa proteção. Eu deixei só 2 imagens da Gucci por Tom Ford em 2002 na coleção, mas é onde ele teve a força. Eu estou colocando ele como várias outras coleções, inclusive mestres da cor que às vezes entraram com o branco. Então, o preto e o branco com cores fortes que entraram em cena em 2002, como uma resposta para todo esse momento. E se mantiveram, eles não saíram de cena. Mas em 2002, vocês podem dizer, mas Dolce & Gabbana sempre foi colorido. Sim, Dolce & Gabbana sempre foi colorido. E eles resolvem trazer em 2002 algumas roupas que vão ser mais dramáticas, mais severas e mais fechadas. Mas eles trazem também essa ideia desses tons, seja nas listras, a ideia de multiplicidade de cores, ou seja, na ideia da blusa, como essa ideia desse tom de laranja muito forte, ou seja, energia, vida. Então, são sinalizações. A coleção inteira não foi dessa maneira. E eu achei interessante trazer um estilista que na época lançou, e foi o único, gente, aquela coisa assim, tipo, quem é essa pessoa que faz essa ideia mais, né, diferente de todos os demais? Matthew Williamson cria o tie-dye, e ele se arrisca a apresentar o tie-dye numa coleção. Gente, ele foi o único, tá? Não teve ninguém que fez o tie-dye. Então, o tie-dye entra em cena numa ideia de resgatar a mistura da cor, a potencialidade da cor, e vou dizer para vocês, traz à tona um momento na história que pedia liberdade e esperança. Então, eu quis trazer essa composição para a gente só pensar que 2002, gente, eu tentei resumir muito, que são muitas as coleções, isso aqui é só uma sinalização para nós pensarmos que caminhos que a moda
traz e que caminhos a moda mostrou, como os designers interpretaram tudo isso, né? Como a cor entrou nesse universo. Então, a cor, pouco a pouco, ela responde de uma forma muito positiva. A cor responde de uma forma muito fantástica. E aí eu trago para vocês duas marcas que o Dries Van Noten, em 2004, bom, aí ele realmente, um dos mestres da cor, ele se emociona e vai trazer coloridos muito autorais, muito intensos, resgatando momentos do passado que foram incríveis com técnicas aqui na parte de estamparia que foram fantásticas. Então ele traz a ideia de memórias afetivas de uma forma muito moderna, muito acolhedora, muito que abraça de novo, né? Não só nas formas, mas na combinação de cores, uma parte mais suave, uma parte mais intensa. E eu resolvi escolher Prada, porque foi uma coleção icônica da Prada, aonde a gente entra com essa forma de composição de cor, que normalmente Prada a gente tem cor sim, mas respondeu ali em 2004, trazendo à tona essa ideia de vermelhos, roxos, azuis, enfim, ela vem com uma mistura de cores, ou seja, um convite novamente à vida, um convite a esta experimentação cromática de dar mais energia, de empolgação e falar, gente, vamos embora, a vida continua muito forte, a gente está junto e a moda responde. Então, eu acho que a comunicação da moda, ela é altamente representativa. E aí a gente vai ter algumas marcas, porque todos eu não podia trazer, mas esses eu achei muito significativos na forma como eles escolheram a se apresentar. E, sinceramente, vocês vão ver que também vai fechar muito com coisas que a Pantone já estava prevendo. Bom, senão eu vou me passando, né, Lu? Me encanta que eu não posso ficar falando muito, mas foram os 3 momentos que eu escolhi para mostrar para vocês o que aconteceu de cor pós essas grandes transformações, as grandes rupturas do mundo da moda, né, do mundo da sociedade e como a moda respondeu. E aí, para a gente conversar hoje, eu escolhi aqui um caminho que é o que eu acredito e é uma análise que eu faço, tá? Então, realmente, eu estou compartilhando com vocês ideias a partir de estudos que eu venho desenvolvendo com relação ao que a gente está atravessando exatamente agora, em 2020. Um ano que ninguém esperava que tinha um desenho e aconteceu outro, aonde nós não esperávamos, eu nem vou me deter muito a isso, porque é o que a gente vem falando, a gente está vivendo a pandemia, né? E a gente passou por um momento em que nós tínhamos uma vida que seguia seu curso natural, na sua intensidade, na sua construção, eu digo assim, na celebração realmente da tecnologia, dessa vida intensa, na correria. E aí a gente tem essa questão de uma parada obrigatória, sem nós termos pensado, imaginado, olha, ninguém teria imaginado isso realmente. Então, esse grande susto que toda a humanidade está passando, ela tem reflexos muito fortes. E eu selecionei algumas imagens para trabalhar com vocês. A primeira delas ela é algo que, na verdade, vem em resposta como a moda teve que, em 2 ou 3 meses, também pensar tudo isso e se reconectar com tudo isso. Tentando ver que para a moda foi um baque muito grande, porque as pessoas também tiveram que dizer assim, nossa, mas eu não vou falar aqui em formas nem nada, mas eu vou falar em como que a comunicação desse novo jeito de poder se entender com as pessoas foi um reflexo. E eu trago para vocês, para mim, foi acho que algo que foi um ícone no mundo todo esse ano, que foi uma capa de uma revista que preza sempre por colocar todas as informações de cor, de forma, de padronagem, de estampa, onde não apresentou absolutamente nada, nenhuma imagem. E eu acho que foi um respeito imenso para com todo mundo, no momento em que a gente fala que empatia é a grande palavra-chave do mundo, de saber se entender e de saber respeitar. E aí, o Emanuele Farnetti, que é editor-chefe da Vogue Itália, esse grande veículo de comunicação, que realmente é um dos mais importantes do mundo, coloca essa capa branca, e eu aqui poderia falar 1000 coisas, tá, gente? Porque, assim, são não só ele, mas vários personagens que entram em cena falando disso. E a ideia dessa capa branca, entre tantas colocações dele, que ele fala dessa ideia de que é tempo e espaço para pensar. E isso eu estou falando lá de maio, né?
Ou seja, no meio do caminho era qual o recado que a moda pode e como que a gente vai ajudar nesse momento. Então, a gente vai ter uma movimentação muito grande de auxílio da própria moda para com o mundo todo, no sentido de ajudar com hospitais, com saúde, com ciência, com pesquisa e com tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a resposta para esse mundo foi: bom, gente, vamos pensar que a gente vai ter que escrever uma nova página na história. E que essa nova página a gente possa escrever de uma forma diferente, com muito mais emoção, com muito mais respeito e com muito mais pensando no ser humano como um todo. Então, eu deixo para vocês a ideia do branco como sendo uma cor que a gente já observa. Eu vou dizer assim, ela já tinha grandes sinalizações, mas ela veio para ficar. E olha, as semanas de moda têm apresentado muito, muito o branco em suas coleções. O branco, ao longo da história, tem N momentos e N significados. E eu vou dizer para vocês que em todos os momentos em que a moda respondeu como branco sendo a cor, né, assim, mais importante, a cor como um sinal que vai ganhando força, esse momento são os grandes momentos em que o mundo precisou renascer. E esse renascer é bem essa ideia de que é tempo de despertar, é tempo de pensar novamente quem somos e como queremos viver. E o branco é essa tela em branco que a gente realmente vai poder colocar os nossos pensamentos, os nossos jeitos de entender esse mundo, as nossas marcas. E eu costumo sempre falar que, né, isso são os estudos sempre que nos mostram, a moda ou a roupa que vestimos ou o acessório que vestimos sempre é uma escolha muito pessoal nossa. E que essas escolhas pessoais, elas retratam exatamente a forma como nós olhamos e vemos o mundo e como nós nos sentimos. Então, esse branco, para mim, ele realmente é a ideia que, e pelo menos nessa esperança, de que seja luz, de que seja a questão de um reencontro consigo mesmo. E eu acho que a gente nunca teve tanto tempo, talvez, no começo, de pensar, de nós nos repensarmos. Para mim, o branco, ele entra exatamente nesse renascer, mas esse renascer de nós mesmos. Por isso, o tamanho significado que o branco passa a ter pós ou durante a pandemia como um todo. E eu já trouxe aqui imagens da Alberta Ferretti, que na sua última coleção agora, na semana passada, traz essa ideia do branco como sendo muito importante, entre tantas outras. Bom, para colocar aqui mais algumas coisas, eu fiz, para mim, que teve uma emoção imensa, imensa, imensa. Lu, espero que tu goste. Estou falando com a Lu, que eu estou vendo a Lu aqui, e algumas pessoas, são muitas pessoas, eu não vejo todo mundo, gente, vocês me perdoem aqui. Mas, assim, a ideia, quando Pier Paolo Piccioli traz a alta costura de Valentino, há pouco tempo apresentada, em que ele trouxe essas mulheres magníficas, gigantes, uma roupa extremamente estendida, né? Ou esvoaçante, ou quilométrica. Eu acho que ele traz uma frase que é muito importante, que ele fala: nós precisamos, e é muito importante, que o sonho não termine assim tão cedo. Ou seja, ele traz o branco como essa cor, todas as peças eram assim, no encantamento, numa emoção, numa tradução de sentidos muito forte, e ao mesmo tempo ele convida esse grande fotógrafo inglês, né, que é o Nick Knight, para fazer o quê? Projeções, né, em cima desses vestidos. Gente, olha o que vem de projeção. Vem um jardim de macro flores, de misturas de flores de cores. É uma coisa absurda se a gente for ver essa estamparia, que ela é efêmera. Não é uma estamparia que veio só para ficar sempre igual. Ela está se construindo, ela está se formando. Ela é o que cada um quer que seja. Então, isso para mim foi um recado tão lindo que ele trouxe, foi de uma magia, de um encantamento tão grande, em que paisagens, né, desfilavam por sobre esses vestidos gigantes e que nos convidavam a viajar através das roupas. Então, para mim, é esse recado de que, através de Valentino, através de Pier Paolo, é um convite a experimentar, talvez, este novo colorido, a experimentar, talvez, algo que seja muito próximo de todos nós
e que talvez a gente não consiga ver claramente o que significa. Então, o que eu quero dizer com vocês? Os estilistas todos, ao longo deste período de quarentena, como todos nós, eles também tiveram que estar, passaram a estar, como eu digo, limitados no seu mundo de circulação, vivendo em suas casas, olhando, né, como todos nós, ou o seu jardim maior ou menor, olhando para as suas coisas, para as suas memórias, para as suas informações, para as suas famílias. E a gente nota que, pós tudo isso, de que maneira que as coleções vieram à tona. O grande recado que eu vejo de todas as coleções é que todos se voltaram para si, tiveram o desafio de construir novas coleções, mas na forma de criar, mostraram que tudo aquilo que estava no seu entorno, a leitura desse momento, através daquilo que eles estavam vendo como eu digo para vocês, nos seus jardins, no seu universo, né? Aquilo que passou a fazer sentido para eles, tudo isso foi traduzido nas coleções. Então, para isso, que eu vou trazer para vocês um pouco do que eu imaginei. Gente, é um resumo do resumo, por favor, né? Só assim, que eu fiz assim, ó, eu peguei os desfiles que aconteceram agora, porque a gente está com os desfiles, a semana da Itália terminou, e a gente já está com a semana da França. E aqui eu trouxe para vocês o que eu acho que é um embalo muito forte, que são esses tons da natureza, da terra, né? Então, como a terra já vinha sendo um despertar muito grande de informações, de tendências, né? Com um caminho a ser seguido, e me parece que essa vontade da terra, das variações que a gente tem de tonalidades no mundo todo, ela vem ganhando cada vez mais força. É como que eu carrego tudo isso junto comigo, né? Então, é uma maneira de ter uma extensão minha com esse universo, com esse ambiente. E junto com todo esse lado, a gente tem uma força muito grande também das tonalidades desses escuros, dos pretos, porque a gente vai ter uma dramaticidade, a gente vai ter uma força de algumas marcas mais, de outras menos, mas eu tenho visto muito essa informação acontecendo. Mas ao lado de tudo isso, desse fechamento dessas tonalidades mais escuras do preto como um todo, eu tenho também uma vontade de cor. Eu tenho uma vontade de alegria. Eu tenho uma vontade muito grande de ir para o mundo, sabe? Através da forma de vestir. Se eu não viajo fisicamente, eu viajo através da roupa. Eu viajo através do acessório. Eu viajo através do quê? Daquilo que eu encontro como algo que acalente a minha alma. Então, essa forma de entender que a cor vai ter um sentido muito grande para esse novo momento, para mim é altamente significativo. E eu peguei o desfile mesmo aqui de Valentino, com Pier Paolo, e trago a Alberta Ferretti, porque a gente vai ver que são estilos que se complementam, assim, mas a ideia da cor. E cor, muitas vezes, vem, né, por inteiro, a força realmente da cor. Faz parte das marcas, o rosa, o vermelho de Valentino, faz parte, mas ele tem ganhado uma expansão muito grande também em tudo isso. E junto com isso, eu acho que a cor, ela se torna, né, nessa frase, a ideia de que, é uma frase minha, de que a cor, ela é protagonista. Ela é protagonista de novas possibilidades e experimentações. Ela revela esse caminho de nós já vínhamos numa constante, como eu digo para vocês, numa vontade de experimentar a cor, de viver a cor, de ver como a cor ela faz parte do nosso entorno, no mobiliário, ela faz parte no nosso entorno na roupa, ela faz parte em todos os elementos que nos rodeiam. Então, a ideia dessa aproximação maior, e para isso eu trouxe um patchwork, essa questão toda da construção da cor pelo patchwork, que foi a coleção de Dolce & Gabbana. Então, a ideia de que eu posso ter multiplicidade de cores reunidas num grande momento. Ou seja, permitir-se mais, fazer com que a cor participe das nossas vidas. E que isso seja realmente algo acolhedor e de grandes descobertas. Trago também a ideia de que a policromia, essa multiplicidade de cores, afinal de contas, nós vivemos num mundo, no século XXI, em que não existe um caminho, um jeito, uma forma, uma padronagem. Nós vivemos um momento da multiplicidade. E essas multiplicidades de caminho, essas multiplicidades de possibilidades que nós temos, celebram o quê?
celebram nossa liberdade criativa e celebram a liberdade criativa de como essas cores vão se encontrar. Os editoriais mostram isso, as coleções mostram isso, e talvez seja o momento de nós podermos nos encontrarmos até nós mesmos, né? Eu sempre falo, né, Lu, que a ideia de olhar até para o nosso guarda-roupa e é o momento de poder combinar, recombinar, experimentar mais tudo isso. Por quê? Porque é super importante ter essa questão da cor e aquela cor que nos faça bem. Bom, eu queria também colocar para vocês uma que eu achei muito interessante da semana de Londres, o Christopher Kane. Por quê? Porque traz a ideia de que ao longo da pandemia, ele voltou a experimentar a ideia de pintura. Então, ele voltou a pintar. E essa ideia da pintura foi para as estampas das roupas dele também. Então, eu trouxe essa ideia de que a nossa forma de vestir, ela é como esse quadro. A gente pode colocar o que a gente quer, a gente pode acrescentar aquilo que nos faz sentido, aquilo que nos faz entender como algo mais sensível, respondendo esse momento de tantas questões, de tantas dúvidas, incertezas, mas que possamos nos encontrar nesse caminho de nós mesmos, com uma vontade e energia de seguir adiante. E eu trago uma frase da Alberta Ferretti, em entrevista realmente há 2 dias, em que uma das roupas, acho que foram as mais fotografadas desse universo, todo muito esvoaçante dela, em que ela fala, né, esse momento tão difícil que nós passamos, tão duro e tão implacável, em muitos aspectos, o meu instinto foi abraçar a gentileza e uma certa suavidade sedutora. Acredito que decorre, né, de tudo isso uma autoconfiança, uma aceitação do poder natural da feminilidade, mas vem dentro de uma suavidade e ao mesmo tempo de uma força, que é de dentro para fora de todos nós, na ideia de recomeçar. Eu gosto muito disso e acho que ela tem uma definição que eu trago na sequência do que é esse romantismo que nós vivemos, porque um dos grandes caminhos que a gente vai ter, mais do que escapismo, para mim, é o grande romantismo. Um romantismo que já vinha sendo alimentado, diga-se de passagem, através da grande influência dos anos 70, porque era uma grande tendência de moda e se fortaleceu cada vez mais. E aqui, Alberta Ferretti, agora nessa entrevista, fala assim: romantismo é uma manifestação de força e não de fraqueza. Ser romântico não é só viajar numa poesia, num sonho encantado. Não, é realizar. Porque nós precisamos, né? O romance, digamos, ele tem vários enfoques de romantismo e várias possibilidades de compreensão, porque fala de emoções. E é um momento em que as emoções falam muito alto. E elas falarão cada vez mais na representatividade que esse momento tem. E por isso que eu trago dessa representatividade a ideia de que cada vez mais a força está onde? Na natureza. A natureza é a grande protagonista das novas cores. Por isso que todo esse caminho que eu fiz é para que a gente possa ver que ao longo desta pandemia também, quantas foram as imagens que nós vimos de pôr de sol, gente. Eu nunca vi tanto pôr de sol fotografado nessa, né? Como a gente passou a ter. Em qualquer lugar que a gente via, tudo é muito poluído, cidades grandes. Não, todo mundo estava encantado com a natureza que renascia, com os pequenos detalhes, né? Que vinham assim nas fissuras, às vezes, das paredes e que brotava a vida. O pôr do sol, que eu acho que foi uma das imagens que mais realmente, né, foi divulgada, que o mundo inteiro estava se encantando com essas questões. Então, nós paramos e olhamos para a natureza como nunca antes, talvez, teríamos olhado. Eu queria fazer uma reflexão final para vocês, fazendo uma ponte entre o ontem e o hoje. E eu vou trazer um quadro de Botticelli, é só um recorte, que é a Primavera de Botticelli, do século XVI, que está lá na Galeria degli Uffizi, né, em Firenze. E eu acho que esse recorte que eu trago para vocês é bem essa ideia da grande transformação da vida. O quanto o Botticelli trazia nas suas informações do renascimento, a ideia de que eu tenho tecidos flutuantes, tecidos muito desse renascer do homem do século XVI, em que tudo fica flutuante, transparente, leve, delicado, e nessa primavera eu tenho essa natureza que veste, né, vestida nos tecidos. E para isso eu fiz uma analogia, brincando um pouquinho com isso tudo, que eu trouxe do desfile de Valentino, entre tantas tonalidades lisa, porque é próprio dele, é a característica da marca de Pier Paolo para Valentino, a grande estamparia floral.
E como que essa estamparia vem? Ela vem com camadas de cores, ou seja, nos convidando à vida, nos convidando a renascer. Então, é toda esta nova beleza criada a partir da natureza, porque isso é o que fomenta a vida. E eu trago isso, como eu trago uma outra analogia com ele, que é a ideia de ressignificar. E nisso é ressignificar o nosso universo, a nossa vida, o nosso entorno. E cada vez mais serão coleções que são reflexivas para com o momento que a gente vive. E as cores é de esperança, de continuidade. Mas elas são, para mim, românticas. Elas são esse jardim que vai nos envolver, porque é onde nós gostaríamos de estar. Se não todos os dias, né? Alguns momentos, pelo menos. Então, acho que é isso, onde a gente passou tanto tempo e está vivendo muito olhando o mundo a partir da tela de um computador, de um celular, de um aparelho digital, que é maravilhoso, que nos conecta com o mundo, que nos permite criar, estabelecer tantas relações lindas, que nos permite estar aqui hoje, né, Lu? Dessa maneira tão bonita. Ao mesmo tempo, nós vamos ter cada vez mais vontade de reencontrar a natureza, as pessoas, os lugares. O espaço vai fazer muito mais sentido. E, ó, gente, desfile da Dior de hoje eu não podia deixar de colocar. Eu finalizei porque olhem o que é essa imagem incrível quando a Maria Grazia Chiuri traz um dos vestidos, porque a coleção é maravilhosa que ela apresentou, e aonde um dos vestidos parece que saiu do quadro de Botticelli. Então, tudo isso foi, assim, uma construção, porque essa palestra eu fiz especialmente, ela é exclusiva aqui da Lu, então eu fiz exatamente recortando essas questões, e quando eu vi isso, falei, gente, eu não posso, eu tenho que colocar, confesso para vocês. Essa imagem, ela entrou em cena porque ela faz muito sentido. Essa ideia de que eu quero realmente estar mais leve, essa sensibilidade de olhar o tempo. E é nessa sensibilidade que, para mim, faz uma diferença incrível de como a natureza vai nos presentear, de como nós teremos vontade de entrar nesse universo cada vez mais intenso de contato, de caminhos livres, sabe? De poder, de liberdade. Os anos 70 trouxeram isso muito forte, mas a pandemia vai reforçar isso mais ainda nessa vontade de correr pelos campos coloridos, que nós possamos ter essa fusão entre natureza e roupa, ser humano, né? Na ideia de que esse colorido que está ao nosso entorno, ele será muito, muito celebrado. E para a gente estar quase finalizando, a ideia de que essa frase do Pier Paolo, que fala muito, muito bem durante essa pandemia, ele colocou que a ideia não é só entregar coisas, não é só fazer roupas novas, na verdade, é entregar novos sonhos, novas emoções para um novo momento. O novo momento somos nós que desenhamos. Então, acho que isso traz a questão. Eu trago Erden para vocês de um lado, Valentino do outro. Cada um interpreta essa natureza, cada um, né, interpreta seus jardins. Mas a combinação de cores será cada vez mais o encanto e o grande desafio, para que todos nós possamos nos sentir muito mais presentes, né, mais vivos, né, nisso tudo. E aí, como ele fala, sinto que as pessoas estão procurando emoções e sonhos. E nessas emoções e sonhos, eu sinto também que é cada vez mais o que nós precisamos, em termos de imagens, em termos de realidade mesmo. O mundo, ele é uma busca por espaços, e a moda, ela não é só escapismo, ela é a leitura do seu tempo. E nessa imagem de Emílio Pucci, na verdade, da coleção, da última agora, Spring, eu achei maravilhosa, porque as cores, características deles, mas agora flutuam na sua sensibilidade. E para a gente finalizar aqui, eu tenho só essa questão de que a moda, as cores na moda, elas não são apenas tendência. Elas são muito mais do que isso. Para mim, elas são uma grande sinalização, plena de significados e plena de importância. Muitas são as possibilidades, muitas são a ideia do que significa a cor e do quanto bem ela pode fazer para a gente. A Lu bem sabe do quanto, né, ela instiga a que a cor transforme a vida das pessoas nas suas harmonizações. Então é isso. Gente, eu fiz uma corrida gigante aqui, espero ter contemplado esse universo do estudo de cor, que eu fiz com muito carinho aqui para vocês, olhando esses momentos. Então, eu queria agradecer muito a vocês, Lu, a todos vocês que estão aqui assistindo, agradecer imensamente a oportunidade de estar conversando com vocês.
E eu me coloco à disposição nos canais que eu deixo aqui para vocês, do Moda 365 e do Bate Benzon. E em breve, né, Lu, a gente vai ter, como a Lu falou no começo, tem projetos novos acontecendo e a gente já vai estar comentando tudo isso. Queria agradecer imensamente e qualquer dúvida e qualquer outro comentário vocês podem me mandar aqui pelo Instagram. Espero que tenha sido contente.